Em 2012, entrou em vigor a Lei Berenice Piana, um marco fundamental no Brasil ao reconhecer a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Antes dela, o autismo não tinha essa equiparação, o que dificultava o acesso a diversos direitos e proteções. E para falar um pouquinho sobre esses direitos e proteções do TEA e o que as pessoas têm direito nessa questão toda, a gente convidou a advogada Samantha Novaes, está aqui com a gente. Samantha, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Samantha, o TEA, não vou falar que é algo novo, mas é algo que está em evidência Sim. mais ampla agora, Uhum, e as pessoas acabam não sabendo, de fato, às vezes, o que elas têm de benefício, né? uhum, Principalmente nessa questão legal. Então, é até um termo que você falou aqui comigo no off, que é o BPC. O que uhum. seria o BPC para as pessoas poderem entender, principalmente as pessoas na questão do TEA? Então, o benefício de prestação continuada, que é o BPC, ele está previsto no LOAS e no nosso dia a dia a gente vê que muita gente não tem conhecimento, às vezes não tem conhecimento que tem de fato esse direito a esse benefício. O autista, ele foi reconhecido como pessoa com deficiência, então basta um laudo para comprovar essa situação, tá? Diagnosticar a questão do autismo e atestar também a questão da vulnerabilidade social. Então, pessoas autistas em situações de vulnerabilidade econômica, social, né? Isso é comprovado através de documentação, né? Tem o CAD único, tem laudos médicos para comprovar essa questão. Pessoas que comprovam esse tipo de situação têm direito a esse benefício de prestação continuada, independentemente de contribuir para o INSS ou não, tá? Basta ficar ferido esses dois pontos. E tem aí uma renda aí de um salário mensal. Não tem o 13º, né, que paga ao final do ano para outros tipos de benefícios, como auxílio-doença, mas tem essa garantia de um salário mensal que pode ajudar uma mãe, que às vezes para um filho menor pode receber, uma mãe com um filho autista tem direito a receber, tá? Às vezes, outro tipo de deficiência, às vezes tem um filho autista ou tem outro filho com outro tipo de deficiência. Se ficar verificada a questão da doença e da questão da vulnerabilidade social, socioeconômica, que tem que ficar atestada também pelo INSS, consegue esses direitos, sim. Samantha, quando a gente fala de TEA, às vezes a gente remete muito à questão da própria criança, né? As crianças com o espectro autista. Só que existem também a questão adultos, né? Principalmente, às vezes diagnosticados tardiamente, mas também existe adulto. Esses adultos, eles têm esse direito também dessa questão do BPC ou não? Isso é mais voltado só para as mães que têm um filho autista, os pais que têm um filho autista? Não, não, é voltado para qualquer idade, a qualquer idade. O BPC, ele é específico para... É um benefício assistencial, de fato, então ele não depende de contribuição para o INSS, então, independentemente de contribuir para o INSS, se ficar atestado essas duas situações, que é a vulnerabilidade socioeconômica e a questão da saúde, né, que tem que ficar comprovado que ele tem esse impedimento de no mínimo 2 anos, tá? Nessa questão de saúde, se ficar verificado essas duas questões, ele pode conseguir esse benefício perante o INSS. Mas tem a aposentadoria PCD. Existe essa aposentadoria PCD que ela tem alguns regramentos mais vantajosos, tanto em questão de cálculo do benefício, tanto em questão de tempo de contribuição e idade, tá? Então, se é uma pessoa adulta que já trabalha há algum tempo e já contribui para o INSS, se ela tiver interesse de receber uma aposentadoria com regras mais vantajosas, ela pode analisar essa situação, sim. Depende, aí o INSS ele tem que averiguar, né, vai passar por uma perícia médica se é uma deficiência leve, moderada ou mais grave, tá? Dependendo do enquadramento dessa deficiência, muda o tempo de contribuição, tá? Mas independentemente da idade, isso é vantajoso, independentemente da idade, se for verificado esse tempo de contribuição dependendo do enquadramento, é um benefício muito bacana para quem contribui, de fato, para autistas que trabalham, que às vezes cobrem tardiamente, isso pode acontecer também. O PCD é uma aposentadoria bem vantajosa, bem bacana.
Então, para quem está nos escutando, você falou da questão da vulnerabilidade social, né? O que seria essa vulnerabilidade social para a pessoa estar entendendo se ela até ver se enquadra nesse quadro ou não? A vulnerabilidade socioeconômica, ela, inicialmente, nós como advogados, a gente pede o que a gente chama de CAD único. Esse CAD único é um documento feito pelo CRAS, que lá vai conter o nome das pessoas no âmbito familiar e a renda das pessoas que compõem essa família, tá? Então, a regra principal do INSS é o seguinte: para averiguar a questão socioeconômica, no âmbito familiar, tem que ter um cálculo de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ou seja, vou dar um exemplo, só um exemplo. Uma família de 4 pessoas, uma pessoa recebe um salário mínimo, naturalmente vai entrar nessa regra de 1/4 do salário mínimo para cada uma, né? Porque é um salário dividido por 4 pessoas, vai preencher esse requisito de 1/4 do salário mínimo, certo? Então, a regra é essa, tem que preencher esse requisito de 1/4 do salário mínimo no âmbito familiar, por pessoa, per capita, tá? Isso, o documento que mostra isso é o CAD único, mas a assistente social, quando a gente faz o pedido no INSS, ela vai para averiguar isso, ela averigua a questão socioeconômica, ou judicialmente também tem uma assistente social, se for necessário entrar na justiça para recorrer de um indeferimento no INSS, vai também uma assistente social para averiguar se preenche essa questão socioeconômica. Hoje em dia, recentemente, teve essa relativização em relação a essa regra de 1/4 salário mínimo por pessoa. Teve essa relativização há pouco tempo. Ou seja, se não preencher o requisito de 1/4 do salário mínimo por pessoa, mas ainda assim for verificada a vulnerabilidade socioeconômica, o assistente social vai lá ver que realmente uma pessoa que está precisando muito. Hoje, documentalmente, a gente mostra isso, comprovando gastos, que tem gastos elevados para o tratamento dessa pessoa. Se for verificado isso, essa regrinha aí de 1/4 salário mínimo, ela pode ser relativizada, mas tem que ficar comprovado que tem gastos a mais, tem que ficar comprovado bem essa questão socioeconômica. Eu acredito que muita gente não saiba que mudou essa questão desse regramento sobre a condição socioeconômica, que foi recente. E é bem bacana saber isso, que até para questão... tem situações que a gente precisa recorrer, tá? Que não preenche o requisito de 1/4 salário mínimo, mas tem a condição socioeconômica e judicialmente reconhece, tá? A gente já teve situações assim que reconheceu dessa forma. Certo. E vamos supor, a pessoa tem agora a questão do transtorno, reconhece, descobre que o filho ou a filha tem transtorno. Existe algum retroativo, se for o caso, ou não? É só a partir do momento que ela entra com aquele processo mesmo? Não, tem retroativo. A partir do momento que faz o pedido, vai contando retroativo, tá? Se for deferido em âmbito administrativo, o retroativo é menor, né? Porque é a partir do pedido, então não vai dar tanta diferença de tempo, mas costuma, quando reconhece judicialmente, dar um retroativo bem significativo, bem grande, dependendo da fase que for reconhecido esse direito ao BPC. Então, além do reconhecimento ao direito, a pessoa, eu falo que o cliente não pode perder tempo de fazer o pedido, não pode perder tempo de fazer o pedido, porque é a partir do pedido que começa a contar, né? Não é a partir do momento que é diagnosticado, não é isso, não. A partir do momento que pediu, aí ela tem direito a esse retroativo todo, aí não pode perder tempo aí para poder tá contabilizando de fato esse período todo. Então, a pessoa, ela tem essa questão do TEA, ao tempo familiar com TEA. Como é que ela faz, então, para estar conseguindo adquirir esses benefícios? O que você recomenda que essa pessoa faça, né? Os trâmites para poder estar até averiguando o que ela tem realmente de benefício, tudo direitinho. O que eu recomendo é sempre buscar um profissional, né, especializado nessa área, porque o profissional que entende o que precisa documentalmente para solicitar esse pedido, ele vai, às vezes, também fazer um pedido do laudo, que é importantíssimo, tá? Às vezes a gente faz um pedido de laudo ao médico, direcionado ao médico, para o médico ver o que a gente está pedindo, conforme o INSS comumente exige.
Então, a gente faz esse pedido para o médico, tem que fazer um pedido bonitinho para vir um laudo mais completo possível para não ter que ter a dor de cabeça de indeferir, entendeu? Porque se indeferir, aí tem que entrar na justiça para tentar recorrer judicialmente desse pedido. Então, o primeiro passo é esse. Reúne a documentação médica com o profissional habilitado, ele geralmente vai fazer um pedido formal, tá, para o médico, e providenciar o CAD único. Esse é o primeiro passo, providenciar o CAD único, que nesse CAD único vai estar lá a composição familiar e a renda per capita dessa família. Esse é o primeiro passo. Com esses documentos, a gente consegue fazer uma solicitação para o INSS e o INSS ele pode aceitar na fase administrativa ou se ele entender que ou às vezes não preencheu aquele requerimento de um quadro salário mínimo, que às vezes a gente tem que mudar judicialmente, ele pode indeferir na fase administrativa, ou ele pode entender que não ficou averiguada a questão da deficiência, se for um laudo que às vezes não mostre isso, ou se na entrevista com o médico não fique tão claro essa situação do autismo, tá? Se for indeferido, aí naturalmente a gente entra na justiça. Muito cuidado, porque às vezes a pessoa ela faz sozinha, faz um novo pedido. Se fizer um novo pedido, já era retroativo, perde tudo. Então, por isso que eu falo, assistência jurídica é importantíssima, até para a questão, para não correr esse risco de perder o retroativo. Então, cuidado com isso, não fazer um novo pedido e perder o tempo que já passou, entendeu? Sim. Então, inicialmente é isso, é a documentação. Eu recomendo sempre, a gente é suspeito para falar, né? Mas eu recomendo sempre a assistência de um profissional para poder direcionar documentação, até para aumentar a chance de deferir o mais rápido possível, que às vezes é uma pessoa que precisa de fato e às vezes está precisando desse benefício e é interessante, quanto antes deferir, melhor para a pessoa ou para a mãe, né? Que está, às vezes, pagando tratamento médico para o filho, medicamento, tem muito gasto. A mãe que precisa... A gente lida muito com isso. A mãe, às vezes, precisa... Às vezes, largar o mercado de trabalho para dar atenção exclusiva para o filho que precisa ali da mãe. Entendeu? Então, isso acontece também. Samantha, e eu sei que cada caso é um caso, mas você consegue dizer, assim, mais ou menos um tempo médio do momento que você entrou com o processo até conseguir a questão do recurso, do benefício? Então, aí é justamente isso que eu te falei. Não existe tempo médio, a gente não consegue prever tempo médio. Mas quanto mais redondinha a documentação, quanto mais completo estiver tudo certinho, o laudo estiver mais mostrando lá que realmente tem a incapacidade a longo prazo de no mínimo 2 anos, tem que ser no mínimo 2 anos, a lei fala isso. Quanto mais completo estiver a documentação, mais nítido, mais rápido é. Mas aí vai depender se precisar entrar na justiça, se não precisar, entendeu? Certo. Às vezes vai ser necessário entrar na justiça, aí o tempo é um pouquinho mais longo. Tá certo. Entendeu? Ô, Samantha, deixar o microfone aberto, às vezes passou alguma coisa despercebido que você queira comentar com a gente, com um dos nossos ouvintes. O que eu quero comentar aqui é que às vezes a gente vê realmente que é uma falta de informação das pessoas. O autismo ele realmente tem alta, né? A gente vê que tem muito, hoje em dia tem muito diagnóstico de autismo e às vezes as mães, pessoas até adultas, né, que diagnosticaram em fase adulta não entendem a dimensão dos direitos que eles têm, né? Não só no âmbito previdenciário, tem algumas situações de isenção fiscal para IPVA, já teve pessoas que me procuraram a respeito disso, de isenção de IPVA, se a mãe utiliza o veículo para os cuidados do filho, levar no médico, ela tem essa isenção. Então, tem várias nuances aí do direito do autista que foi reconhecido, que vale a pena a gente pesquisar, procurar um profissional para buscar realmente os direitos. A gente focou muito hoje na questão previdenciária, porque é uma questão assim, interessante do benefício do PPC e da aposentadoria PCD, mas tem essas outras questões também, né, que é importante o autista ele pesquisar realmente esses direitos e procurar um profissional habilitado para poder estar buscando isso da melhor forma.
Eu acho que o principal é o que você falou, a pessoa procurar um profissional que vai entender, até elucidar e mostrar alguns pontos que ela não conhece, né? Uhum. Fica bem mais fácil e até para ajudar mesmo nessa questão de renda, de manutenção econômica, né? Com certeza. É importantíssimo um profissional habilitado, até porque chegando em órgãos públicos, você não vai ser orientado da forma que tem que ser orientado, questão documental, o Uhum. que tem direito, o que não tem. Então, é bem interessante a procura de um profissional habilitado. Tá certo. Samantha, muito obrigado pela sua participação, Eu tá que bom? agradeço. Espero recebê-lo novamente, até para elucidar mais temas referentes até aos direitos que essas pessoas têm. Vai ser um prazer, tá? Sempre um prazer estar conversando com vocês. Obrigado. Nada.